Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Ponte Aprovação, o canal aí que te ajuda a passar em qualquer concurso da área policial antes mesmo do edital ser lançado, né? E hoje nós iremos falar sobre quatro coisas, quatro pilares que você precisa para ser aprovado em qualquer concurso da área policial. Você consegue imaginar quais são as quatro coisas necessárias para você ser aprovado? Ou seja, para você passar um concurso da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil, agente penitenciário, sei lá, Guarda Municipal, esses concursos da área policial? Quais são as quatro coisas que um indivíduo precisa ter para ser aprovado num cargo policial? Será que é inteligência? Será que é dinheiro para investir em cursinhos caros, né? Não, não é nada disso. O que você precisa para passar em concurso são quatro coisas: é ter tempo, é trabalhar o seu tempo. A outra coisa é você ter materiais certos para estudar. E isso não quer dizer assim, materiais caros ou dinheiro para investir em materiais. A outra coisa é metodologia e depois é motivação. Se você conseguir trabalhar esses quatro pilares, esses quatro elementos, você consegue passar em qualquer concurso da área policial. E isso às vezes a gente demora a entender, né? Depois que eu aprendi isso, né? Eu trabalhei esses quatro elementos, eu consegui ser aprovado aí na Polícia Rodoviária Federal. Hoje eu sou policial rodoviário federal, já fui policial militar e aqui a gente vai falar um pouco sobre cada um desses elementos, né? A primeira então aqui, ó, as quatro coisas que todo aprovado em concurso policial faz. Vamos lá. Primeira coisa é o tempo, né? Pilar um, como usar o tempo mesmo com rotina puxada, né? Olha só que frase legal. A maior perda é a perda de tempo, né? Uma frase aí filosófica, bacana aí, né? E às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu não tenho tempo, eu tenho uma rotina muito puxada, eu tenho filho pequeno, eu tenho que trabalhar, eu tenho isso, eu tenho aquilo e tal. E quando eu passei na Polícia Rodoviária Federal, eu também tinha que trabalhar. Eu também tinha menino, meu filho estava recém-nascido, não tinha nem um ano de idade ainda. Eu morava num apartamento minúsculo, né? E aquilo ali, aquele menino chorando, às vezes eu estudava de madrugada, que era o momento que havia ali um silêncio, uma condição para eu estudar. E mesmo assim, eu fui aprovado, né? Ah, mas você teve uma base de conhecimento muito boa e é por isso que você foi aprovado. Isso não é verdade, porque eu tive uma base de ensino médio, ensino fundamental muito ruim por problemas, né, que eu tive aí, a questão de TDAH, a questão de não gostar de estudar. Isso me levou a algumas reprovações, né, na sétima, oitava série. Então, isso aí também não é desculpa, né? Ai, não, eu ser inteligente, não, não existe inteligência, né? O que existe é uma metodologia, é uma forma de estudar que te leva a um resultado diferenciado, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho do tempo, né? E eu queria trabalhar primeiro isso aí, ó, regra 80-20. O que que seria essa regra 80-20? Isso foi criado por um economista chamado Pareto, também é conhecido como regra de Pareto, né? Ou lei de Pareto, né? Foque no que mais cai e nas coisas mais importantes. Quem foi Pareto? Pareto foi um economista e ele percebeu no século XIX, ele percebeu que 80% das terras estavam nas mãos de 20% da população. E ele começou a reparar essa regra 80-20, né, em outros elementos, até em elementos da natureza. E isso foi estudado depois, né, depois da sua morte, foi estudado por outras pessoas
Isso é muito utilizado nas empresas, né? Tem muitas empresas que elas perceberam que 20% dos seus clientes são responsáveis por 80% dos lucros, né, do retorno das empresas. E isso também pode ser aplicado nos seus estudos e na sua vida, em relação à gestão de tempo. Se você perceber, se você pensar o seu dia, né, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, poucas são as coisas relevantes na sua vida e que te levam a uma transformação mesmo, né? Eu lembro que eu estava estudando, eu não lembro qual concurso, né? Mas eu lembro que eu estava estudando sobre administração, algum concurso que caía administração, e a professora lá, né, dando uma videoaula, ela falou sobre essa regra de Pareto, e eu percebi que passar em concurso público era uma das coisas que estavam nos 20% de coisas que a gente pode fazer que são capazes de transformar a nossa vida. Por quê? O concurso me traria mais tempo e um pouco mais de recurso financeiro. Então, eu foquei os meus esforços ali para o concurso público, né? Por mais que eu tivesse pouco tempo, mas aquele pouco tempo ele era bem empregado, né? Empregado em alguma coisa que realmente era capaz de transformar a minha história, né? Então, você precisa também escolher as coisas que você faz durante o dia, né? Você precisa focar um tempo para os seus estudos. E às vezes você pensa, ah, é muito tempo. Não, não é assim também, né? Vamos lá. Vamos falar de outra coisa. Tempo de qualidade, tempo com concentração, né? Não é quantidade. Não é o tanto que você estudar, ou tem que estudar 8 horas por dia. Não foi a minha realidade. Eu não estudava 8 horas por dia. Eu não tinha 8 horas por dia. Por quê? Como eu disse, eu tinha filho, tinha que trabalhar, então eu não tinha 8 horas por dia. Eu estudava coisa de 2 horas por dia. E eu passei no concurso aí super concorrido, né? Concorri com 109 mil pessoas, todas elas concurso superior, né? E eu não sou formado em direito, eu sou formado em marketing. E isso é normal, assim, entre os meus colegas um ou outro que é formado em direito. A exceção são as pessoas que são formadas em direito. Tem pessoal formado em odontologia, tem educação física, em várias coisas, né? Tem um colega que ele era pedreiro, entendeu? E ele foi estudando, ele passou para a guarda municipal, depois ele passou na Polícia Civil e hoje é policial rodoviário federal. E ele conseguiu ser aprovado e estudando, assim, não tanto tempo assim, né? Então, o tempo tem que ser um tempo de qualidade. E tempo de qualidade é tempo com a capacidade de concentração. Você já se viu pegar o material, começar a ler aquele material e não entender nada? Ah, eu tô lendo ali, não estou entendendo nada do que eu estou lendo. Por que que isso acontece? Porque a sua mente está cansada. Eu queria te mostrar, existe uma técnica chamada Pomodoro, né? E eu vou passar aqui um pouquinho para você. Aqui é uma plataforma que que eu disponibilizo aí. E aqui tem essa questão do Pomodoro. Essa aqui você estuda, tá vendo? Que tá contando meia hora. Por que que se faz assim, né? Muitas pessoas usam essa técnica do Pomodoro, né? Você pode, tem vários aplicativos aí para você controlar o seu tempo. Por quê? Se você estuda meia hora e descansa um pouco, você mantém a sua concentração, né? Você também dormir é muito importante para que você possa manter a concentração, né? E é importante isso aí, né? Não adianta você ter muito tempo, mas eu vou deixar de dormir para estudar, eu vou estudar direto para eu conseguir aí ser aprovado, né? Já que eu não tenho tempo. Só que você perde concentração. Então, você precisa de
um tempo, mas um tempo de qualidade, né? E também hábito, né? O que é o hábito? Caminhos no seu cérebro. Já reparou que tem coisas que você faz e você não pensa, você não raciocina, você faz de forma automática? Então, isso é porque você criou o hábito de fazer aquela coisa. Tipo escovar os dentes, você acorda, vai escovar os dentes, você criou o hábito e isso torna aquela situação mais fácil, né? E existem técnicas também para você criar o hábito de estudar, né? E isso torna o estudo uma coisa mais simples, né? Então, tudo isso está relacionado ao pilar tempo, né? Outra coisa é planejamento, um planejamento simples, né? Que traz clareza. Aqui na plataforma também nós temos a questão do planejamento, né? Em que a pessoa, com um ano, ela consegue dominar todo o conteúdo necessário para ser aprovado, né? Aqui, ó, existem os pomodoros, né? Então você vai fazendo, olha, você vai marcando, né? Você vai marcando aqui as horas que você estuda e com um planejamento simples, você consegue sim, você consegue a sua aprovação, né? Só que de fato exige planejamento. Planejar é você trabalhar o seu tempo de forma racional, né? Aquilo lá, não, eu tô trabalhando, eu tenho que, você sabe onde que você quer chegar, né? Todo planejamento tem objetivos, né? Mas vamos lá, vamos passar, que eu quero passar pelos 4 pilares, né? A outra coisa é disciplina. Disciplina é extremamente importante, né? Por quê? Disciplina é você deixar de fazer o que você quer para fazer aquilo que você precisa, né? Vamos lá, mas você pode estar pensando, ó, vamos ver essa frase. Não é quanto tempo você tem, é como você usa o tempo aí, né? Mas vamos lá, vamos ver, pensar algumas coisas aqui. Não tenho tempo, rotina puxada, trabalho, filhos, cansaço. Olha, rotina puxada não é desculpa. É um desafio que pode ser vencido. Estou falando isso porque eu consegui superar essa questão do tempo e você também consegue superar essa questão. Você tem a rotina corrida, você tem que pensar assim: poxa, eu estou investindo em algo que vai transformar a minha vida. Eu estou falando aí de salários de R$ 20.000. Você pode trabalhar aí para ter, né? Isso realmente é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa. E não é só o salário, né? Tem a questão da estabilidade, tem a questão, tem vários elementos aí, né? Direitos, né? Dignidade, existem muitas coisas aí envolvidas em um concurso público. Então você precisa superar e se organizar. Se você quer transformar a sua vida, você tem que fazer aquilo que deve ser feito, né? Que é estudar, né? Nesse caso aí. Vamos ver, né? Encaixar isso tudo na rotina e ainda ter vida equilibrada. Com método, dá para estudar e ainda ter uma vida equilibrada. Porque você pensa assim, ah, e tal, eu tenho família, tenho amigos e eu vou começar a estudar e eu vou perder, sabe? Eu vou perder a vida social. Não. Você faz isso se você não tiver organização. Se você tiver uma certa organização, você vai conseguir dar conta de todas as coisas. Cuidar do filho, cuidar dos amigos, ter um certo hobby, isso é normal e até saudável, porque senão você acaba desistindo no meio do caminho, né? É preciso estudar 8 horas por dia, né? Então não precisa, não precisa. Eu não estudei 8 horas por dia. Eu nunca estudei 8 horas por dia. Eu nunca tive tempo para estudar 8 horas por dia e nem capacidade para ficar 8 horas direto em cima do caderno ali. Por quê? Porque é muito puxado, né? E a sua mente tem um limite de absorção, né? Por mais que você fique 8 horas por dia, você não vai conseguir aproveitar aquilo tudo, né? Então, não é isso, né? Vamos ver, vamos entrar no outro pilar aí, o que realmente estudar para passar. Aqui são as matérias, os materiais. Então, o primeiro pilar é o tempo. O segundo são os materiais. Qual livro que eu estudar, qual método, é, qual curso que eu vou comprar, como é que isso será feito, né? E isso é muito, muito sério, né? Não é estudar tudo, é estudar o que cai. Aqui eu quero te mostrar essa plataforma aqui, ó. E essa aqui, se você quiser, tem um link embaixo, né? Que se você quiser conhecer um pouco mais
dessa plataforma, e aqui eu cito 7 matérias. Existem 7 matérias que estão presentes em todos, praticamente todos, editais de polícia, tanto da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, agente penitenciário, Guarda Municipal, Polícia Militar. Essas existem milhares de concursos pelo Brasil aí que cai esse conjunto de matérias, que é português, direito penal, direito processual penal, direito constitucional, direito administrativo, informática e raciocínio lógico matemático. Então anota aí, se você quer passar um concurso da área policial, você precisa dominar essas 7 matérias. Aí você pode estar pensando, mas é tudo? Não, não é tudo. Por quê? Porque se fosse tudo, é um volume muito grande. Existem conteúdos que eles se repetem, né? Se repetem. No caso do direito penal, ó, tem noções fundamentais, teoria geral do crime, dos crimes e legislação especial. E aqui eu falo de cada uma dessas matérias. E aqui eu tenho o edital verticalizado, né? Que a gente usa aqui para controlar aquilo que você já domina. Vamos supor, eu dominei esse conteúdo, eu marco. Isso dá o que? Organização. O que que eu já sei, né? E aqui, ó, a norma penal, você vai estudando, você vai marcando aquilo que você já domina, né? E com isso, você acaba estudando somente o que cai de fato, né? Porque, assim, o volume é muito grande de conhecimento. Mas se você focar naquilo que cai, é aquela lei de Pareto de novo, né? A lei 80-20. Você tem que focar naqueles 20% de matérias que caem em 80% em todos os editais, né? Então, tem essas matérias aqui que sempre caem, e aqui ó, eu falo de cada uma dessas matérias, né? O que cai em cada uma que você precisa dominar antes mesmo do edital ser aberto. É só assim que você consegue ser aprovado numa prova aí de concurso da área policial antes do edital, né? Então você precisa ser aprovado antes do edital. Se você quiser conhecer mais sobre essa plataforma, é só clicar aqui embaixo que tem toda uma explicação, né? Como ela funciona, né? E tá. Então você precisa focar naquilo que mais cai, né? Mito. Preciso dominar tudo, né? Olha, não é verdade. A verdade, 20% dos conteúdos caem em 80% das provas, que eu estava falando para você. Existe um núcleo, um núcleo, uma parte do conhecimento que ele se repete em todas as provas. A partir do momento que você domina essas matérias, pronto, você está preparado para passar em qualquer concurso da área policial. Porque enquanto o seu concorrente vai começar a abrir o edital, vai começar a estudar, você já estudou 80%. Então a ideia é essa, eu já estudei assim 80%, eu tenho que estudar só 20%. O seu concorrente tem que estudar 100%, né? Então é isso aí, nós temos também, sou fraco em direito, não tenho chance, a prova cobra só o básico. Olha, direito, igual eu falei, eu tenho poucos amigos formados em direito, a grande maioria, mas a grande maioria mesmo é formada em outras áreas, em diversas áreas. E as pessoas que tentaram fazer a prova da Polícia Rodoviária e que eram formados em direito não passaram. Então, não é a questão de dominar o direito, né? Isso aí não te dá grandes vantagens, não. Você precisa. O direito cai o quê? A letra da lei lá, o conceito simples do direito, nada muito aprofundado. É por isso que você precisa ter técnicas de estudo e saber o que estudar, né? Senão você vai realmente, você vai se cansar e não vai conseguir chegar em lugar nenhum, né? E vamos lá. Outra coisa, clareza é poder, foco no que mais cai. Um plano focado nas matérias que mais cai, de coloca em frente da maioria. É isso aí, ó. Você precisa focar em conteúdos que estão presentes em todos os editais, né? Não pode ficar perdendo tempo. Estudando, eu vou estudar arquivologia, porque arquivologia cai na Polícia Federal. Mas é uma matéria que só cai lá, então se não dá para estudar de forma antecipada algumas matérias. Eu vou estudar legislação de trânsito que cai na Polícia Rodoviária Federal.
O problema é que só cai na Polícia Rodoviária Federal, entendeu? E você não sabe quando vai ter o concurso da Polícia Rodoviária Federal, se que vai ter o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Então, assim, não dá para você ficar focando em matérias que caem especificamente em um concurso só. Você tem que dominar um conjunto de matérias que caem em todos os concursos, que aí você consegue aproveitar qualquer oportunidade que aparecer. No meu caso, quando eu fiz a prova da Polícia Rodoviária Federal, eu não sabia nada de trânsito, mas eu sabia um conjunto de matérias que foram suficientes. E eu, com um pouco mais de 50% da prova, eu consegui ficar entre as vagas, sem falar que eles chamaram outras pessoas depois. Então você precisa de uma vaga só. Então, para isso, você precisa dominar um conjunto de matérias para chegar em uma condição diferenciada, né? Então, vamos lá. Matérias certas, né? Se você ficar perdido em apostila, não sei o que e tal, e qual que é o material mais importante? Qual, sim, em relação a material? A matéria são aquelas matérias que eu passei para você, né? Isso aqui são as matérias, né, que eu passei para você. Essa aqui são as matérias que você precisa dominar para você conseguir aí passar em qualquer concurso policial, né? Essas matérias aqui você vai ter que dominar. Mas qual é o material mais importante? E eu vou te mostrar qual é o material mais importante aqui, ó. Olha, eu sempre indico uma plataforma chamada Que Concurso. Por quê? Porque todo mundo usa essa plataforma e consegue ser aprovado, né? Então você precisa das coisas mais importantes de todas elas, de materiais, de tudo mais, é um banco de questões. Você precisa fazer questões de concurso público. Então você precisa assinar um banco de questões. Aí você pensa, ah, mas é muito caro, não sei o que. Não é. Um banco de questões desse aí, simples, sem grandes assinaturas, que não precisa, você vai pagar menos de R$ 20 por mês, né? Então, para ter um banco de questões aqui, né? São milhares de questões aqui que você pode resolver. Isso aqui realmente é um material. Agora, sim, livros, cursos, não sei o que e tal, não precisa. O que você precisa mesmo é fazer questões de concurso e com técnica, né? Então, sim, nós falamos aí, você precisa de tempo, organizar seu tempo, planejamento, criar o hábito de estudar, entendeu? Fazer, escolher aquilo que você faz com o seu tempo, né? Aquilo que realmente é capaz de transformar a sua vida. Então, você precisa trabalhar o tempo, você precisa das matérias e materiais, né, para estudar, mas você precisa de uma outra coisa que é extremamente importante, que é metodologia, né, o método inteligente para não esquecer e reter mais, né? Não é decorar, é revisar com inteligência. Então, assim, se você estudar sem metodologia, você acaba retendo poucas matérias e acaba esquecendo aí com o decorrer do tempo, né? Então você precisa aí estudar usando uma certa metodologia, né? A neurociência avançou muito em relação à questão dos estudos, né? E vamos falar um pouquinho então, ó, mito. É só ler e decorar. O cérebro esquece rápido. Só revisão salva. Olha, tem gente que pensa assim, não, eu não vou revisar porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para revisar, eu tenho que estudar, então eu simplesmente não vou revisar as matérias. Só que com isso aí você perde muito, porque nosso cérebro é uma máquina excepcional, só que ele está programado para esquecer as informações. Entendeu? Esquece, esquece. O cérebro vai esquecer de tudo. A ciência já comprovou, né? Se você estudar muito bem estudado uma matéria hoje, daqui a 30 dias, você só vai lembrar de 10% no máximo daquilo que você estudou. Então, assim, se você estuda hoje e já passa para outra matéria e nunca mais vai ver aquela matéria, em 30 dias, o seu cérebro só vai lembrar no máximo de 10% daquilo que você estudou. Então, não vale a pena você não ter metodologia. Lá no curso lá tem a questão aqui, ó, que eu tenho um caderno, um caderno de estudo para se anotar e fazer revisões, né? Fazer revisões por quê?
não tem como ser diferente. Se você não fizer isso, você simplesmente não vai conseguir passar. Por quê? E eu lembro que eu comprei, e essas coisas a gente vai aprendendo, né? A gente erra muito, né? O problema, as pessoas desistem no meio do caminho porque elas erram tanto que elas cansam daquela situação e desistem de estudar, né? Vai fazendo de forma errada. Se você usa uma metodologia de estudo para retenção da informação, é diferente, né? Enfim, né? Vamos lá. Nós temos também mapas mentais, anotações, organizar ideias e acelerar a revisão, né? Revisão é chave, revisar o tempo todo. Você precisa. E os mapas mentais, é bacana a questão de criação de mapas mentais. E até eu vou até indicar aqui para vocês, se você acha interessante. Aqui no curso tem umas ferramentas. E tem essa ferramenta aqui, ó. Mind Map, né? 2.0 for Google Drive. Coloca aí no YouTube e você vai ver conteúdo em relação a isso aí, para trabalhar mapas mentais. Porque o mapa mental, quando você pega um mapa mental igual esse aqui, ó, que eu fiz, vamos pegar um mapa mental, aqui, ó, ação e omissão, né? Você pega um mapa mental desse aqui, ó, e dá uma olhada, o seu cérebro automaticamente ele retoma toda aquela informação que você usou no dia. Então, assim, em questão de um minuto é capaz de você retomar horas e horas de estudo. Então, é por isso a importância do mapa mental. Ele tipo zipa, né? Zipa, ele comprime aquele conhecimento em algo visual. E isso é muito bom. Então, fazer mapas mentais, não é? Fazer revisões direto. Vamos lá. Estudo ativo. As pessoas falam muito mal em relação à videoaula, né? E realmente a videoaula é um estudo muito passivo. O que que é um estudo passivo? É aquele estudo que você senta, que você recebe a informação, mas você não trabalha na informação, né? Você senta lá na sala de aula, por exemplo, quando você fez o ensino médio. Na minha época era assim, eu acho que é por isso que era tão chato, né? Que eu não gostava mesmo de estudar. Porque você sentava lá, o professor falava, você começava a pensar em outras coisas, né? Você nem estava naquele ambiente. Por quê? É um estudo muito passivo. Agora, você anota, faz anotações, cria mapas mentais, você faz questões de concurso público, você anota aquilo que você não sabe para depois retomar e você tem aquilo tudo organizado, né? Não, essa parte aqui só falo, é o caderno só de direito penal. Em direito penal que eu dividi o direito penal em 4 pilares, né? O primeiro pilar aí eu coloquei a parte geral, o segundo pilar eu coloquei os crimes e o terceiro pilar eu coloquei as legislações. Isso eu tenho dificuldade, eu vou exatamente ali onde eu tenho a dificuldade e tiro aquela dificuldade. Olha só, olha a diferença de um estudo assim e de você sentar ou pegar uma videoaula e ficar vendo lá como se fosse uma Netflix, né? Aí no final você não sabe nem do que se tratava, né? Então, assim, é complicado, é complicado. O estudo passivo é um estudo que traz pouquíssimos resultados. E nós temos, por último, aí, ferramentas modernas. Olha, quando eu estudei, eu tinha isso aqui, né? Ó, olha isso aqui, ó. Eu usei isso aqui, sabia? Eu pedi, é um videogame, mas ele gravava imagem. Muito mal, mas gravava. E eu pedia aos professores para gravar para depois rever, né? É o que tinha de mais moderno. Isso aqui, uma apostila, né? Ó, ferramentas modernas. Antes só tinha as apostilas e xerox. Eu lembro que tinha uma lojinha chamada, acho que é Casa da Apostila, alguma coisa assim, não lembro o nome. Mas é uma loja lá em Vitória que só vendia apostila e vendia apostila de qualquer coisa, né? Então, assim, e era o que tinha, né? Era o que tinha, cursos presenciais e tal. Hoje não, hoje nós temos a inteligência artificial, né? Eu quero que te mostrar aqui, vamos colocar aqui essa aqui, ó, o que concurso. Aqui, ó, nessa plataforma, se você quiser conhecer, já te falei, né? Coloca ali, você vai conhecer essa plataforma. Mas tem aqui, ó, professores treinados, né? Eu tenho uma questão aqui de direito penal. Vamos supor que eu não tenha, não entendi essa questão de direito penal. Você vem aqui, na parte de professores, de direito penal, você vai clicar aqui, eu vou ensinar como trabalhar com isso aí. Você vai clicar no professor inteligência artificial, direito penal, é uma inteligência treinada para te dar esse tipo de resposta. Olha, eu não entendi
a questão de direito penal, eu simplesmente copio isso aqui, ó, copiei aqui, copio e colo nesse chat personalizado e ele vai me dar esse retorno aqui. Olha só, eu só copiei e colei, né? Isso aqui é um chat GPT, não é o pago, tá? Não é o pago. Isso aqui qualquer um, você faz uma conta lá e você tem essa ferramenta aí, né? Olha, ele vai te explicar ele vai te explicar a questão, né? A questão aborda o princípio da ultratividade da lei penal, que é a possibilidade de a lei penal continuar a ser aplicada mesmo após sua revogação. Aí ele fala aqui, ó, da base penal, a base legal, né? Dessa questão, né? O que cai em direito é muito nas provas da área policial, claro, né? Não é, eu tô falando de prova de juiz, eu tô falando de área policial. É a letra da lei, né? A letra da lei. Então ele traz ali, ó, a letra da lei para você. Ele traz os principais doutrinadores, né, para você aqui. Ele faz um resumo da matéria para você entender, você ler, anotar lá. Ele traz aqui, ó, qual a resposta certa. Ele traz flashcards. Ele traz aqui, ó, como você pode estudar isso no YouTube de forma gratuita. Hoje em dia o YouTube tem muita coisa gratuita, né? Agora, imagina, antigamente, como é que você tinha isso? Vamos colocar aqui, ó. Ó, livro que, questões direito penal. Mais ou menos assim, né? Olha só, você tinha esses livros aqui, ó. Ó, livro 600 questões, comentários de direito penal, tá aqui, ó. E você tinha essa estrutura aqui, olha só, olha, por isso que é caro, né? A pessoa pagava por isso aqui, ó. Isso é um livro só, né? E com essa plataforma aqui você simplesmente tem acesso a algo muito mais profundo do que um livro, né? Aquelas questões comentadas de um livro, né? Então, assim, hoje em dia não dá para abrir mão de algumas ferramentas. Por que que não dá para abrir mão? Porque senão o seu concorrente vai estar estudando dessa forma e você vai estar aí dando mole, né? Você vai estar estudando de uma forma antiga com concorrentes atuais, né? De uma forma, estudando de uma forma muito diferente da sua, da forma que você está fazendo, né? Tá, nós temos o último pilar. Então, ó, nós falamos aqui do tempo, matérias e materiais, metodologia de estudo. Você precisa disso aí. Você precisa disso aí para ter sucesso, entendeu? Se você quer passar no concurso da área policial, se você não tiver, não trabalhar nenhum desses elementos, você pode passar? Pode sim, depois de 15 anos estudando. Agora, com metodologia, com um ano você passa em qualquer concurso. Mas você tem que estudar a coisa certa, da forma correta, entendeu? Então, assim, não dá para fazer de qualquer jeito, né? Vamos lá, vamos ver o último pilar, que é a motivação, né? Não adianta nada você ter tudo isso aí e você parar no meio do caminho. E por que que as pessoas param? Por falta de motivação. O que que é motivação? A palavra motivação é um motivo para uma ação. O que que motiva você a fazer o que você faz? Entendeu? Por que você quer passar no concurso público? Tem vários motivos, né? Eu queria estar uma vida mais tranquila para mim e para minha família. Talvez o seu motivo seja viajar, conhecer o mundo todo. Eu tenho colegas que eles são solteiros, não têm filho ou é casado sem filho e conhece o mundo todo. Por quê? Você ter um salário aí líquido, por exemplo, eu que estou ganhando aí 13 mil reais líquido e não ter mais nada, não ter financiamento, não ter escola de criança, não ter plano de saúde. Não, plano de saúde tem, né? Mas eu tenho para quatro, né? Então, assim, você tem dinheiro para conhecer o mundo todo. O que que motiva você a estudar? Então, você precisa ter um motivo para isso, entendeu? E esse motivo tem que ser lembrado, tem que ser forte, né? Agora, o que que ajuda, né, na motivação? Pode ver uma coisa aqui, o poder do grupo certo, né? Não é motivação, é estar no grupo certo. Quando você está no meio de pessoas que têm o mesmo objetivo que o seu, olha, é diferente, né? Uma pessoa acaba passando essa motivação para outra pessoa, né? Olha, vão, também é igual malhar sozinho. Quando você vai malhar sozinho, pode chegar uma hora que você vai
cansar, você vai desanimar. Mas quando você tem uma outra pessoa que malha com você, que te chama, e às vezes ela está desanimada e você chama ela, ó, vamos malhar, é muito mais fácil, né? Então, faça parte de um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo que você, né? Ó, mito, motivação é força de vontade. Olha, muitas vezes motivação é o ambiente te joga para frente. E às vezes o ambiente também te joga para trás. Então, e se você tem mais pessoas lhe colocando para frente, está num grupo que te joga para frente, que tem o mesmo objetivo, olha, isso acaba contagiando, né? Contagiando outras pessoas. Pertencer ao grupo é igual compromisso. O mesmo compromisso no grupo é o seu compromisso. Então é importante, é interessante, é super interessante você ter isso aí, né? Você ter essa questão aí de pertencer a um grupo, né? Disciplina contagia, você segue firme. E é verdade. Se você tá lá, você tá meio, poxa, não, cara, o meu colega ele tá estudando direto, eu vou fazer igual. Entendeu? Assim, é impressionante. Se você reparar essa questão aí, pessoas que têm pertencem a um grupo que tem um certo objetivo, tem muito mais chance de alcançar isso aí, né? E um grupo de WhatsApp. Agora, eu vou te fazer o convite. Tem um link também de um grupo de WhatsApp aqui, em que você pode entrar nesse grupo e pertencer a fazer parte de pessoas também, ó, um empurra o outro, entendeu? Fazer parte de pessoas que querem o mesmo objetivo, né? Ter acesso a editais, estratégias, motivação diária, e isso vai te ajudar a passar no concurso público. Saber onde estão as oportunidades. Eu falei para você que, olha, existem várias oportunidades pelo Brasil. E existe mesmo, porque nosso país é um país de vários estados. E temos 23 estados, temos o Distrito Federal ainda. Nesses estados tem a Polícia Civil, nesses estados tem muitas guardas municipais, e tem umas ruins, mas tem umas boas. Por exemplo, a Guarda Municipal da capital do Espírito Santo de Vitória tem um salário de 7, 8 mil reais. Aqui do meu município da Serra, coisa de 6 mil reais. Então, assim, é um salário bom, né? E pode ser usado como trampolim. Mas como é que você vai saber onde que estão essas oportunidades? Né? Conteúdos que te mostram o que estudar, a forma que você tem que estudar, entendeu? Qual é o passo a passo para você chegar aonde você quer chegar. Então, é bom você fazer parte de um grupo. E se você quiser, fica o convite aqui para você entrar e conhecer mais aí do nosso trabalho e fazer parte de pessoas que têm o mesmo objetivo, né? Que é passar em concurso público, né? Então, é isso aí que eu queria passar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Então, só para fechar aqui, nós trabalhamos o tempo, nós trabalhamos materiais, nós trabalhamos a questão de metodologia, nós trabalhamos a questão da motivação. E esse canal sempre tem conteúdos relacionados àquilo que você precisa para estudar para concurso público, né? Análise de editais, entendeu? Quais são as análises de carreiras, o que faz a Polícia Civil de um estado, né? E quais os cargos que existem na Polícia Civil? Quais são as outras polícias? Sabia que existem polícia do Poder Legislativo? Que estava aqui aberto, eu acho que está aberto ainda o edital da polícia da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Você sabia que existia esse tipo de polícia do Poder Judiciário? Os estados estão criando polícia do Poder Judiciário. Então, assim, existem várias oportunidades espalhadas por aí. Se você quiser ter acesso a esse tipo de oportunidade, você pode seguir, coloca para seguir esse canal, para chegar para você essas notificações e também fazer parte desse grupo de WhatsApp, onde a gente coloca ali e você vai conhecendo as oportunidades, sabendo onde estão as melhores oportunidades, entendeu? Quais são essas oportunidades? Então você precisa estar conectado a conteúdos que te levam a essas informações até você, para que você possa, né, aí conseguir
aproveitar uma dessas oportunidades, tá bom? Um grande abraço e bons estudos!